Relatos do Reddit. Eu achei uma lista de instruções de como sobreviver à entidade. A entidade era eu. Tive que reler o título umas vezes até finalmente acreditar no que eu estava lendo. Sim, era o meu nome, eu tenho certeza. Peguei um refrigerante diet na minha geladeira e deixei as bolhas gostosas descerem pela minha garganta enquanto eu rolava a página para baixo. As luzes do meu quarto e dormitório estavam apagadas, e a tela do meu laptop era a única coisa que me dava um alívio na escuridão total. Era uma sexta-feira à noite normal. O meu colega de quarto aleatório, Ethan, provavelmente estava em algum bar vagabundeando, passando a entidade falsa e tentando conversar com as mulheres. Graças a Deus ele não era muito bem sucedido, senão ia ter que aguentar a mesma quantidade de sexy diários que meu único amigo de verdade, Oscar, teve que aguentar. O colega de quarto do Oscar tinha uma namorada de longa data, e eles não eram muito compreensivos com o Oscar, expulsando ele pelo menos uma vez por semana, e eu insisti para ele conversar com o residente estudantil, mas ele me prometeu que eles não iam fazer nada a respeito. Olhei de volta para a tela. Eu passava muitas noites de sexta-feira rolando esse site, me perdendo em todas as histórias divertidas e assustadoras que as pessoas inventam. Esse artigo, no entanto, era diferente. Tinha sido postado há poucas horas e estava falando sobre uma nova entidade mortal. Eu. Nascido em 2007, essa identidade é classificada como altamente errática e perigosa, com várias mortes confirmadas, bem como inúmeras outras mortes suspeitas. Se alguém deseja evitar perigo certo, os seguintes passos devem ser seguidos. Primeiro, não olhe nos olhos dele. As pupilas deles dilatam quando ele está curioso. Libera um feromônio que dá vontade de ficar encarando. Aviso: os olhos dele podem nem sempre estar no mesmo lugar do rosto. Segundo, se você ouvir um chocalho ao clicar, ele está por perto. Finja-se de morto. Você deve estar com o rosto virado para o céu, olhos fechados. Se você estiver dentro de casa, faça tudo o que puder para sair antes que seja tarde demais. Terceiro, se os folículos capilares do seu braço se aprofundarem na sua pele, ele está voando por cima. Vai parecer extremamente desconfortável, talvez até doloroso, dependendo de quanto peludos são seus braços, mas essa é uma reação evolutiva natural para a sobrevivência. Pode ser sensato aparar um pouco o cabelo do braço, mas seria um erro apará-los todos, pois você perderá essa linha de defesa. Quarto, a tela ficou branca. O site não encontrado. Pisquei para a tela com desgosto. Era o último tipo de piada estranha. Algum projeto criativo, alguma extensão do Chrome que mudava o nome e o ano para quem estava lendo o artigo. Um dos meus amigos do ensino médio estava pregando alguma pegadinha idiota. Apertei em atualizar pelo menos umas 5 vezes. Tentei um navegador diferente, tentei meu celular. Sem sucesso. Meu celular vibrou. Uma ligação do Oscar. Fui e acendi a luz. Um pouco paranoico demais para ainda estar relaxando no escuro. Alô? Eu gaguejei. E aí, cara, tá afim de fumar? O Emmett e a namorada dele já tomaram conta do quarto. Hesitei antes de responder. Ah, Oscar? É, qual é, mano? Você se importa de procurar uma coisa para mim rapidinho? Depois de uma breve pausa, por que você não procura? Não tá funcionando no meu celular, nem no meu laptop. Não sei se vai ser diferente, mas acho que posso dar uma olhada. Valeu, mano. Você pode procurar? Falei pra ele no nome do site. Ele me fez soletrar. Respondeu o Oscar. O site não carrega no meu celular também. Que site é esse? Parece estranho. Te conto depois. Quer se encontrar no nosso lugar de sempre? Te vejo lá. Ele respondeu antes de desligar. Eu peguei um casaco. Eu e o Oscar estudávamos em Washington e estava ficando um pouco frio nessa época do ano. Eu ainda estava meio tenso por causa do site, mas imaginei que ia deixar essa tensão toda derreter em uns 30 minutos quando visse o Oscar. Pensei em tirar um pouco da vodka do Ethan numa garrafa de água, mas desisti. Acho que ele ainda estava desconfiado da última vez que fiz isso. Eu e o Oscar tínhamos encontrado um bom pedaço de mato que não era monitorado. Durante o nosso primeiro mês no campus, era só uns 15 minutos do meu dormitório e um pouco menos de 20 do Oscar. Coloquei uns AirPods e fui andando até a mata, tentando encontrar uma explicação lógica para o site. No fim das contas, decidi que não valia a pena o estresse. Quando eu cheguei no nosso lugar, uma área francamente iluminada por algumas luzes de rua,
mas que ainda nos davam um anonimato. Eu cheguei no lugar, mandei uma mensagem pro Oscar. Sentei na grama, atualizando o site sem sucesso, quando ouvi passos por perto. Oscar? Perguntei em voz alta. Não houve resposta. Quando ouvi o barulho ficando mais alto, hã? Quem tá aí? Eu gaguejei. Vi os caixas vermelhos do Oscar entrarem no meu campo de visão, e ele estava tremendo, mas deu um sorriso simpático. Desculpa por isso, você estava tentando me encontrar? Ele respondeu, se jogando na grama ao meu lado. Você trouxe as paradas? Perguntei. Talvez um pouco ansioso demais, beirando a impaciência. O que foi aquela coisa com o site mais cedo? Oscar disse de repente. Ah, senti meu rosto corar. Posso te contar tudo sobre isso, enquanto a gente fuma. Forcei uma risada. Acho que a gente devia checar de novo, né? Não tinha humor na voz do Oscar. A gente pode, com certeza. Mais tarde, quero dizer. A gente tem a noite toda. Meu coração começou a bater mais rápido. Vamos checar agora, ordenou o Oscar. Naquele momento, percebi que ele não parecia ter vindo com a mochila de suprimentos dele. Peguei ansiosamente meu celular e recarreguei o site. O que diz agora? Oscar perguntou com um sorriso. O site parecia ter voltado à vida. Comecei a falar em voz alta. Quarto. Nunca faça uma pergunta. Ele só pode fazer perguntas. Fale em declarações definitivas ao falar com a entidade. Meu abraço esquerdo começou a tremer, coçando no começo, até de repente senti uma dor aguda se espalhando profundamente na minha pele. Ah, eu gritei, acalmando meu braço com outra mão. Você está bem? Os olhos do Oscar brilhavam, enquanto ele inclinava a cabeça mais perto. Tô bem, é só. Esfreguei meu braço, olhei para minha pele e não conseguia ver meu cabelo, mas parecia pequenas agulhas estavam picando no braço. Olhei de volta para a tela. Terceiro, se os folículos capilares do seu braço se aprofundarem na sua pele, ele está voando por cima. Olhei para cima em pânico, então eu ouvi. Chocalho. Clique. Oscar, finja-se de morto. Feche os olhos. Só finja-se de morto. Feche os olhos. Eu disse em pânico frenético. Você tá agindo estranho assim, não acha? Eu não me importo com o que ele pensava. Rolei na minha barriga, forçando meus olhos a fecharem, sem mover um músculo. Senti meu lábio tremendo. Oscar, não faça nenhuma pergunta. A gente não pode fazer nenhuma pergunta. Eu espiei com o olho para ele. Ele ainda estava sentado, olhando para mim confuso. Ouvi alguma coisa pisando por perto. Oscar, por favor, pelo amor de Deus, só faz o que eu tô falando. E aí, quem é você? Oscar perguntou. Chocado. Clique. Você não me conhece? A voz parecia familiar, algo que eu só ouvi em meus vídeos ou memorando de voz. Seus olhos, Oscar respondeu antes de ouvir uma rajada de respiração intensa. Ouvi algumas coisas batendo no chão. Fiquei ali imóvel por uns 5 minutos, enquanto os passos pareciam circular nossa área, antes de eu não ouvir mais nenhum barulho. Espiei para onde o Oscar tinha ido. Ele tinha sumido. Oscar, não consigo te ver. Eu sussurrei, meio que gritando. Cuidadosamente me levantei, tirando meu celular para terminar o artigo. Quinto, se um amigo desaparecer com a entidade por perto, a entidade o pegou. Ele ainda vai aparecer. Não confie nele. Não raciocine com ele. Não entre em contato com a polícia. Volte para casa em 1 hora. E se ele. O artigo cortou. Não por causa de uma falha no site dessa vez. Só o artigo literalmente parou. Olhei para a floresta e vi o Oscar uns 15 metros de distância, com o rosto banhado pela luz. A cabeça dele estava virada para o lado, os olhos revirados para o céu e a boca aberta. As mãos deles estavam esticadas para o lado, como se ele estivesse sendo crucificado numa cruz. Dei alguns passos para trás. Quando vi todo o corpo dele começando a tremer, a mandíbula do Oscar começou a se soltar, esticando mais do que qualquer pouco humano deveria abrir. Um braço cinza de repente saiu de dentro do dente dele. Os dedos se espalhou quando agarravam o canto da boca por dentro. A carne das bochechas dele se esticou, tensionando como borracha prestes a estourar. Mas não estourou, só continuou esticando. Outro braço saiu, esse agarrando a mandíbula inferior do Oscar, puxando-o para baixo ainda mais. A boca dele bocejou aberta de forma impossível, o rosto dele se distorcendo enquanto a pele ao redor dos lábios e bochechas se esticavam como papel, quase translúcida. Então uma cabeça surgiu, cinza, pálida, bulbosa, com olhos que não pertenciam a nenhuma órbita que eu reconhecia.
Ela empurrou pela boca escancarada do Oscar, e quando fazia isso, todo o rosto do Oscar se esticou ao redor dela como uma máscara de látex sendo puxada sobre um balão. O corpo do Oscar começou a entrar em colapso, esvaziando. Seus braços e troncos pareciam dobrar e comprimir enquanto a entidade se libertava, usando a pele esticada dele como uma fantasia descartada. Estava descascando por dentro. O corpo desabou no chão, um monte de carne solta e vazia, sem ossos, achatada, como roupa deixada no chão da floresta. A pele cinza desbotou na mesma cor laranja pálida que a minha. A entidade brotou o cabelo preto, corvo, a característica única que minha mãe usava para me encontrar em meio a uma multidão. No meio segundo antes de eu desviar o olhar e correr, ficou claro. Aquele era eu. Mas estava errado. O site dizia que eu tinha uma hora, mas cheguei de volta ao meu dormitório mais rápido do que nunca. Provavelmente estava me perseguindo. Não me dei ao trabalho de olhar para trás, e eu ouvi minha voz flutuando atrás de mim. Você não pode só se virar? Você não quer se encontrar? Quando cheguei de volta ao dormitório, quase derrubei as pessoas no corredor. Eu não me importei com o que elas pensavam de mim. Eu tinha que voltar. Arrombei a porta do meu dormitório antes de bater com força. Ethan estava sentado na cama dele com o Miller Lite na mão. Cara, o que está acontecendo com você? Ele gaguejou. Eu não me dei o trabalho de responder. Corri para o meu laptop, cliquei em atualizar e rolei para baixo até o autor. Cliquei no perfil dele e digitei. Seu artigo parou. A entidade tem meu nome. Pegou meu amigo. Me perseguiu. Como que eu escapo disso? Rezei por uma resposta enquanto o item continuava tagarelando com perguntas. Meu coração continuava batendo forte enquanto as lágrimas começaram a se acumular nos meus olhos. Eu ouvi duas batidas. Meus olhos dispararam na porta. Olhei para o Ethan enquanto ele lentamente virava o corpo e se levantava. Ethan, não atenda essa porta. E eu gritei. Ele olhou para mim confuso enquanto dava um passo desajeitado para frente. Juro por Deus, Ethan, se você atender essa porta, nós dois vamos morrer. Ethan hesitou antes de cair de volta na cama. Escutamos duas batidas de novo. Ethan olhou com saudade para a porta. Eu também, mesmo sabendo que o monstro estava esperando atrás daquela porta, algo em mim queria, mas não precisava abrir. Ethan se levantou e correu em direção à porta. Eu o derrubei, facilmente dominando ele em seu estupor bêbado. Ouvi alguma coisa no corredor, pisando para longe. Para de ser esquisitão, o que está acontecendo com você? Ele perguntou enquanto estava em cima dele. Eu ouvi meu laptop tocar. Forcei Ethan e se levantou e empurrei de volta para a cama. O autor tinha respondido: se bater, deixe entrar. Vai bater duas vezes. Duas vezes. Ouça seus instintos, atenda a porta. Se você ignorar e não atender, ele encontrará outra maneira de entrar. Fiquei encarando a tela, meu estômago caindo. Eu tinha vontade de abrir. Cada fibra do meu ser gritava para aquela porta, mas eu não tinha. Alguma coisa arranhou dentro da parede.